plantalha, tá certo? Ou plantai, como vocês preferirem chamar. E dentro desses reinos existe uma quantidade inúmera de subdivisões, tá certo? Essas subdivisões vão envolver, por exemplo, famílias, ordens, classes e filos, gênero e espécies, tá? É bem importante de vocês saberem. E espécie é aquilo que há de mais específico. Por exemplo, a gente falou mais cedo sobre o Tejo. O Tejo tem aqueles vários nomes. Teiu e Juaçu. Esses são os chamados nomes populares. Mas o nome do Tejo é Salvator. O nome do Tejo é Salvator Marinai, tá, pessoal? Esse é o nome científico do Tejo. Então, não importa o lugar que nós estivermos nos referindo, tá? Não importa o lugar, se você está nos Estados Unidos, se você está na Finlândia, se você está no sul do Brasil, sempre que nos referirmos de forma científica ao Tejo e usarmos esse nome, Salvator Marinai, nós teremos certeza que estamos falando sobre o Tejo, que deve ser um animal super comum aí em Alto do Rodrigues, tá certo? Não vai ser um calango, não vai ser uma lagartixa, vai ser o Salvator Marinai. Então, essa informação ela só surge no contexto de sistemática. E aí, para falar sobre o Tejo, essa espécie, a gente precisa entender que uma espécie é um grupo de organismos capazes de cruzar entre si, sem cruzar com outros grupos, e capaz de produzir descendentes férteis, tá certo? Portanto, eu trago um exemplo aqui para vocês do burro-mulo. Se você pegar uma égua e cruzar com um jumento, vai nascer desse cruzamento um burro-mulo. Um burro-mulo, se vocês conhecem um pouco sobre biologia, é uma espécie, é um organismo estéril, perdão. Por quê? Porque ele não forma uma espécie, ele forma um híbrido. E híbridos normalmente não são férteis, pessoal. Eles não são capazes de gerar descendentes, certo? E aí, para vocês entenderem o estudo de sistemática, é preciso que vocês lembrem-se do seguinte: existe uma estrutura em classificação científica que é da classificação mais genérica, nesse caso reino, por exemplo, até a classificação mais específica, tá, gente? Se eu for buscar, por exemplo, essa classificação científica desse animal, como é o Tejo, tá certo? A classificação científica dele vai ser exatamente essa que eu vou colocar aqui para vocês. Ó. Essa é a classificação do Tejo, gente.
desde reino, filo, classe, ordem. Aqui já temos os detalhes, por exemplo, de subordem, que não vai ser tão necessário para a gente agora, família, gênero e espécie. Ou seja, vocês estão vendo a classificação integral, que nós chamamos de classificação científica de um animal, tá certo? E aí, vocês têm que lembrar como é que se dá esse processo de classificação científica. Uma, uma forma que o pessoal usa para memorizar o sequenciamento dessa classificação é uma sequência que as pessoas chamam de reficofagem, tá, pessoal? Reficofagem por quê? Reficofagem porque nós temos reino, no primeiro caso, filo, no segundo, classe, no terceiro, ordem, no quarto, Fá de família, no quinto, G de gênero, no sexto, e E de espécie, no sétimo. Então, se vocês lembrarem dessa estruturação de classificação científica, vocês não vão ter dificuldades nas nossas próximas aulas, que vão se destinar exatamente a esse detalhamento que eu estou colocando aqui para vocês, tá certo, gente? Então, basicamente, até aqui que nós vamos falando sobre sistemática e aí vamos se destinando para a porção final da nossa aula, né? A diferença aí entre nome popular e nome científico. Alguém conhece qual é o nosso galo de Campina, dessas três imagens? O nosso galo de Campina, para quem nunca reparou direitinho, tá, pessoal? É essa espécie aqui, ó. É a paroa dominicana, tá? Só que essa espécie ela pode receber um nome conforme o lugar do Nordeste que você vai, diferente. Pode receber o nome de cardeal, de galo de Campina ou cardeal do Nordeste. Ficou aqui, faltou essa, perdão. Por quê? Porque isso é o nome popular da espécie. No entanto, se você se referir a qualquer ornitólogo, a qualquer estudante de ornitologia, o nome Paroaria Dominicana vai se referir especificamente ao galo de Campina, tá certo, pessoal? E aí a gente tem uma forma de organizar tudo isso, que é criando as categorias taxonômicas que a gente já tinha destacado aí anteriormente. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá certo? Aqui eu tenho exatamente um raciocínio que explica como é que essa estrutura deve ser organizada em categorias para a gente poder classificar as espécies em si, tá certo? Esse sistema de nomenclatura, ele surge num contexto que a gente chama de sistema binomial de Linneu. Linneu foi um grande naturalista e botânico francês que lançou aí um documento chamado Sistema Nature, e esse documento ele é utilizado até hoje. Por exemplo, Linneu foi o cara que descreveu algumas das principais espécies. A nossa raposa é chamada de Cerdócio tous. Quem descreveu foi a primeira vez foi Linneu. Ele criou o sistema de classificação binomial. E esse sistema de classificação binomial, gente, ele tem algumas regras clássicas, tá certo? Dentre essas regras clássicas é que
toda espécie vai receber um nome latinizado, ou seja, que tem origem latim, e toda espécie ela recebe um nome composto por gênero e espécie. Reparem que o gênero ele sempre vai ser escrito com letra inicial maiúscula e a espécie sempre vai ser escrita com letra inicial minúscula. Isso é o binômio de Linneu e é um binômio inseparável, tá certo, pessoal? Vai ser sempre utilizado para nos referirmos à espécie. E aqui nós temos algumas regrinhas clássicas de nomenclatura, tá certo? Essas regras elas são importantes para a gente poder entender um pouco mais sobre biologia, tá? Os devem ser sempre latinizados, é a primeira regra. Todo nome científico deve ser destacado no texto, quer seja em itálico, quando a gente utiliza um editor de palavras, como o Word, ou sublinhado quando a gente está escrevendo de maneira à mão livre, tá? De maneira manuscrita. Cada organismo deve ser descrito sempre pela designação binomial, binômio, gênero e espécie, tá, pessoal? Nunca se deve usar esses nomes de maneira isolada. O nome relativo ao gênero deve ser um substantivo simples, escrito com inicial maiúscula. Aqui eu trago o exemplo para vocês de Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi foi descrito a primeira vez por Oswaldo Cruz, um importante sanitarista brasileiro. E ele vai ter aí o nome com esse binômio latinizado em homenagem a Oswaldo Cruz, que foi o seu primeiro descritor. E existem algumas outras regras, tá certo, pessoal? Eventualmente você pode ter aí o nome do descritor da espécie, como é o caso aqui de Linneu, em 1758, com o Canis familiaris, que é o nosso famoso cachorro, tá certo? Em algumas situações podemos ter uma designação com 3 nomes, quando a gente tem aí subespécies. Por exemplo, aqui, ó, Microbacterium tuberculosis omnis bovis ou bovis, que são as bactérias causadoras da tuberculose no homem, no boi ou nas aves, tá certo, pessoal? E existem ainda alguns nomes aí. Por exemplo, para as famílias, que a gente vai sempre usar os sufixos idei para zoologia e inai para botânica, por exemplo. Nos referimos a famílias de zoologia e botânica. Então, por exemplo, o gato. Felidae e Feline, por exemplo, são as subfamílias, né? Família e subfamília. Para cascavel, Crotalidae e subfamília Crotalina. E, por fim, a gente vai ter aí a lei da prioridade, que sempre o nome do autor que está classificando a espécie do ponto de vista mais moderno é o nome que se sobressai, certo? E aí a gente vai para o final da nossa aula, a gente vai para uma prática que eu vou liberar aí para vocês, essa prática através do Google Docs, tá certo? Vocês vão responder e entregar aí via Google Docs. E é isso que a gente tem para falar hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na nossa próxima aula.